Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar sobre Aristóteles, mais especificamente sobre a natureza e a física. Física, para Aristóteles, é igual a physis, os gregos chamam de physis, que também é igual à natureza. Então, quando eu estiver falando de física, eu estou falando da physis, como também entendiam os pré-socráticos. Temos uma playlist aqui no canal sobre os pré-socráticos e sobre a natureza. Trata-se da ciência que há de estudar o quê? A natureza. Segundo o pensamento de Aristóteles, a física há de tratar do estudo dos corpos em geral, do movimento e também do repouso. A física há de abarcar todos os corpos, sejam eles quais forem, sejam vivos ou não, tá? Posso estar falando de um cão, de um gato, mas posso também estar falando de uma pedra, de uma montanha. Então todos os corpos, vivos ou não, são abarcados pelo estudo da física. E os elementos pelos quais os corpos são constituídos, sejam esses corpos terrestres ou celestes. Tá? Há esta distinção. Porque, veja bem, nos corpos terrestres, o Aristóteles há de adotar os 4 elementos que vêm lá dos pré-socráticos: a água, a terra, o ar e o fogo. Esses 4 elementos hão de constituir tudo que você percebe aqui à sua volta, nesse mundo dos sentidos. Ou seja, tudo que está abaixo da Lua, todos esses corpos terrestres. Agora, quando você olha para o céu, o Sol, as estrelas, os planetas, aí é diferente. Estes corpos celestes, eles são constituídos por um 5º elemento, a 5ª essência, que é o éter. Esse éter é parte integrante da constituição de todos os corpos celestes. Ele é puro e ele é incorruptível. Inclusive, o Aristóteles entende que não existem os átomos. Lembra lá do Demócrito, os átomos? Não existem os átomos. E entre um átomo e outro haveria o vazio, para os átomos poderem se locomover. O Aristóteles vai dizer, não existe o vazio. Se existisse o vazio, a velocidade percorrida nesse espaço vazio seria infinita, porque não teria nenhum tipo de obstáculo. Então ele fala, não existe o vazio. No lugar do vazio, tudo é preenchido pelo éter, que é este 5º elemento, a 5ª essência. Então a física em Aristóteles é essencial para o entendimento das coisas, dos entes, das substâncias, tá? Das essências. E a física há de estudar a forma das coisas, há de estudar as transformações que ocorrem com as coisas que nós observamos. E aí o Aristóteles irá de dividir o mundo físico em 4 graus. Primeiro grau seria a natureza inorgânica, aquelas coisas que não têm vida, que você observa, que você percebe. Elas são estudadas pela física também. E o segundo grau seriam os vegetais, as plantas, né, estudados pela física. E em terceiro, os animais. E em quarto, o humano, o animal racional, o único animal racional. Então temos esses 4 graus: natureza inorgânica, vegetais e plantas, animais e humano. No centro do universo, de todo o universo, que por Aristóteles o universo é finito. Os gregos entendiam que o infinito era imperfeito. A noção de infinito traz imperfeição. E como o universo deveria ser perfeito, então o universo é finito. Então, no centro do universo temos a Terra, o planeta Terra. E girando ao redor temos todos os demais corpos celestes. Diga-se de passagem, o Aristóteles entendia que o nosso planeta Terra é redondo, é circular, não é chato não, tá? Não é plano, ele é redondo, tá? Física, ela tem como incumbência explicar o movimento. Mas o movimento para Aristóteles não é
necessariamente como se entende o movimento hoje, modernamente, em física. É também, mas é além disto. O movimento em Aristóteles, ele pode ser dividido em três. Vamos lá. Nós temos movimento enquanto mudança de um lugar no espaço. E aí vai se assemelhar ao que nós entendemos hoje na física moderna. Eu tenho uma coisa aqui, ela se locomove para ali, eu tenho um movimento. Se você está parado numa esquina e você atravessa a rua, houve um movimento. Beleza? Então, movimento de um lugar para outro no espaço. Agora, também pode haver uma mudança qualitativa, quando a matéria se transforma em outra coisa. E em terceiro, pode haver um aumento ou a diminuição sem transformar as coisas. Tá? Eu tenho a mesma coisa ali, ela não se transforma. Tá? Não se transforma em outra coisa, mas aumenta ou diminui, tá? A sua quantidade. Olha, se eu for atualizar isso, uma linguagem mais contemporânea, eu poderia dizer o quê? Atualizando. Que movimento, mudança de lugar no espaço, seria o quê? A mecânica. Perfeito? Mudança qualitativa, a matéria se transforma. A química. Aumentar ou diminuir sem transformar as coisas. Biologia. Beleza? Bem, princípios básicos da física. A física de Aristóteles. O lugar natural. Cada coisa tem o seu lugar natural. Veja, tudo é formado pelos 4 elementos. Aqueles onde há predominância do elemento fogo, o lugar natural é para cima. Tá? A tendência é de se elevar. Já aqueles que são formados em predominância pelo elemento terra, o lugar natural é em direção ao centro da terra. Então é para baixo. Se eu solto, eu pego uma pedra aqui e eu solto, ela cai. Por que ela cai? Porque o lugar natural dela é em direção ao centro da terra. Ela é composta basicamente pelo elemento terra. Aí eu tenho a gravidade e a leviandade, seria o segundo princípio. Gravidade é aquilo que faz com que os elementos eles venham em direção ao centro da Terra. Como eu falei no caso da pedra, que eu solto e ela cai. Se eu estou embaixo d'água e eu solto o ar pela boca, as bolhas de ar vão subir. Tá? Aí o movimento em direção acima, leviandade. Por quê? O ar, tá? O elemento ar o elemento ar tem como lugar natural, tá? A parte de cima, a parte superior. Então, uma tendência à elevação. O movimento é retilíneo, tá? Veja, tudo o que nós temos aqui à nossa volta, nesse mundo terrestre, possui um movimento retilíneo. Nós temos também um outro movimento, que é o movimento circular. Mas esse movimento circular há de ocorrer somente no nível celeste. No nível terrestre, o movimento é retilíneo. Quarto, relação com a densidade e a velocidade. A velocidade é inversamente proporcional à densidade do meio. Ou seja, dentro d'água, um objeto vai se locomover mais lentamente do que fora d'água, porque a água é mais densa do que o ar aqui à nossa volta. 5. A não existência do vácuo. Não existe vácuo, não existe vazio, não existem os átomos. Não. E o argumento é aquele que eu falei no início. Se houvesse, a velocidade seria infinita no vazio. A questão do éter, que é o quinto elemento, que há de compor todos os corpos celestes. O fato do universo ser finito, e o finito está vinculado à perfeição. A teoria do contínuo, que é a não existência de átomos e de vácuo. Não pode haver vazio. Esse suposto vazio, vácuo, é preenchido pela substância éter. E, gente, isso hoje é atual, tá? Eu me lembro, há muitos anos atrás, antes mesmo de fazer meu curso de filosofia, eu já li essas coisas. Uma vez eu fui conversar com um colega e ele gostava de ler sobre astronomia e essas coisas semelhantes, Carl Sagan, etc. E ele me criticou. Não, mas não pode haver o éter que está falando. Tá?
E hoje, modernamente, os cientistas já começam a falar que talvez esse vazio no espaço entre um sistema e o outro, ele na verdade seja ocupado por algum tipo de substância, alguma coisa. É uma forma que aqui, ó, o meu vazio aqui é ocupado pelo ar, certo? Então, aqui está vazio, mas esse vazio é ocupado pelo ar. Então, talvez haja alguma coisa que ocupe o espaço infinito. Então, essa alguma coisa que vem ocupar seria talvez o que o Aristóteles já estava chamando de éter. Então, essas questões estão voltando hoje à discussão na ciência de ponta. Mas, voltemos, tá? Então, o oitavo ponto em relação aos princípios básicos da física de Aristóteles seria a teoria do contínuo, a não existência de átomos e a não existência do vácuo, do vazio. Tudo preenchido pelo éter. O nono princípio básico da física seria a quintessência, que é esse éter, do qual é feito os objetos celestes. O décimo seria o cosmos, incorruptível e eterno. O éter, que é a substância que vai compor o cosmos, as estrelas, o Sol, ele é incorruptível, ele é eterno, não sofre nenhum tipo de degradação, nenhum tipo de alteração, é perfeito. E o 11º é o movimento circular, presente aonde? Presente nos objetos celestes. Aqui na Terra, nos objetos terrestres, o movimento seria retilíneo. Já no céu, o movimento seria circular. A física de Aristóteles, claro está, é diferente da física dos dias atuais. A física, ela tem alguns conceitos presentes, como por exemplo, potência e ato, matéria e forma e movimento. Vamos lá. Teria que fazer um vídeo sobre cada um desses, mas vou dar uma palhinha agora. Potência e ato. Um caroço de abacate em ato, naquele momento aqui agora ele é um caroço. Olha, o que é isso aqui? É um caroço de abacate. Em ato é um caroço. Mas em potência é um grande abacateiro. Eu posso plantar aquele caroço, regar, adubar a terra e daqui a alguns anos eu vou ter um abacateiro imenso ali. Então, em potência, aquele caroço de abacate em ato, em potência, ele é um grande abacateiro. Quando esse abacateiro passar a existir, em ato ele é um abacateiro, uma grande árvore. Mas em potência ele pode ser outras coisas. Veja, vamos partir para outro tipo de árvore. Tá? Uma árvore, uma madeira mais nobre, e em potência, em ato é uma árvore ali, bonita, viva. Mas em potência pode ser uma mesa, pode ser um conjunto de cadeiras, pode ser toda a estrutura de uma casa de veraneio. Entendeu, gente? Tá? Então, ato é aquilo que está aqui e agora. E potência é o potencial que aquela coisa, que ato possui para se transformar em outra coisa. Mas detalhe, o caroço de abacate, ele tem potência a ser um grande abacateiro, mas ele jamais vai virar um pé de laranja-lima. Isso não é possível, porque um pé de laranja-lima não está em potência dentro do ato caroço de abacate. Entendeu? Matéria e forma. Olha, o Silvério aqui falando para vocês é a forma que vocês estão vendo é o Silvério, mas o Silvério é constituído por sangue, ossos, carne, essa é a minha matéria. Se você tem uma casa, esta casa é a forma é uma casa, o que você vê é o formato de uma casa. Só que esta forma de casa, ela tem como matéria tijolo, terra, saibro, cimento, ferro, madeira, tá? As coisas que a compõem, a matéria que a compõe. Então, matéria e forma. E movimento? O movimento, por Aristóteles, basicamente é a transformação de algo que antes estava em potência para vir ao ato. Então, veja, eu tenho um determinado ato aqui, uma coisa aqui agora. Eu tenho aqui uma criança. Esta criança, em ato, ela pode se transformar em um adulto. E este adulto pode se transformar num físico nuclear. Então, veja, o que
essa criança é agora em ato? É uma criança, tem 4 anos de idade. Mas em potência é um adulto. E quando chegasse esse adulto, o que esse adulto é? Esse adulto pode ser um estudante, tá? Em ato, esse adulto agora é um estudante. Mas em potência, ele é um físico nuclear. Beleza? Isto gera o quê? Movimento. Movimento é transformação. É transformar o que antes estava em potência em um novo ato. Então, o movimento se dá pela passagem da potência ao ato. E há uma finalidade, um telos, que é uma física teleológica. Ela visa a um fim, a uma finalidade em tudo que ocorre. E há necessidade também de falar no tempo. O que é o tempo para o Aristóteles? O que é o tempo para você? Não é só o que você mede no relógio do pulso, né? É uma medida obtida observando-se o que está antes e o que está depois, o anterior e o posterior. Obrigatoriamente, o tempo é você observar e você medir essa observação entre algo que está antes e algo que está depois. Logo, obrigatoriamente também é necessário primeiro haver movimento, ou seja, algum tipo de transformação. Só existe diante de uma inteligência capaz de medir e comparar as posições. Se não houver uma alma inteligente, eu não tenho tempo. Quem é que vai medir? Quem é que vai comparar? Quem é que vai saber o que está antes e o que vai depois? Há necessidade, segundo Aristóteles, de haver uma alma inteligente. Se não houvesse racionalidade, eu não tenho tempo. Entendeu a questão? Tá? Então, veja bem, só existe diante de uma inteligência capaz de medir e comparar as posições e as transformações ocupadas pelo ente, ou seja, o antes e o depois destas transformações. Lembre-se que o ente é uma forma de me referir aos seres individuais, ao ser. Se não houvesse uma alma racional, capaz de perceber estas transformações, uma alma racional capaz de observar o antes e o depois e de fazer uma mensuração desse antes e depois, se não houvesse essa alma, não haveria o tempo. Na ausência de uma alma racional no universo, o tempo não existiria, segundo o Aristóteles. Gente, deixa o teu comentário, eu quero saber a tua opinião sobre esse vídeo. Se não for inscrito, se inscreva no canal para você ser avisado sobre vídeos novos. Tá? E olha, muito obrigado pela presença até aqui. Valeu, até mais.